Olá! Uma cidade resiliente é aquela que tem a capacidade de resistir, absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre e, de maneira organizada, prevenir que vidas e bens sejam perdidos. Campinas foi a primeira cidade do Brasil a receber da ONU um certificado como cidade modelo de boas práticas para a redução de riscos e desastres. O que aconteceu na cidade no início do mês com o fenômeno chamado microexplosão mostra que, mais do que nunca, é preciso pensar na redução de danos. Hoje, o Questão de Ordem discute esse tema com o diretor da Defesa Civil, Sidney Furtado, a diretora ambiental da Secretaria de Serviços Públicos de Campinas, Márcia Calamari, e o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Carlos Rossini, do PV. Mas antes, nós vamos relembrar o que aconteceu na madrugada do dia 5 de junho aqui na cidade. Ventos intensos de até 120 km por hora foram registrados em pelo menos 3 pontos da cidade. A microexplosão teria se formado primeiro em cima da região do Galeria Shopping, que fica à beira da rodovia Dom Pedro I. Pedaços do telhado do shopping se desprenderam e atingiram casas e prédios ao redor. Nas imagens é possível ver vidraças e sacadas danificadas. Um condomínio de casas ao lado do shopping também foi atingido. Em seguida, o mesmo fenômeno aconteceu na região do Instituto Agronômico de Campinas, no Taquaral. O terceiro ponto atingido foi a região do bairro São Quirino. De repente começou o trovão, tudo, né? Aconteceu as coisas que eu não saí pra fora. Eu queria sair, minha esposa também não deixou, né? Pra sair. Aí depois que eu consegui sair, eu saí por aqui, ó. Pra poder chegar até lá em cima lá, foi um sacrifício, porque a árvore tudo caída, tava complicado. A gente estava em casa por volta de umas meia-noite e pouco. E a gente escutou os trovões muito fortes e tal. E chuva mesmo, não deu umas pancadas assim, mas foi rápida. E aí a gente escutou o barulho de coisas caindo, a casa destelhando. Quando a gente foi ver, o fundo da casa tinha quebrado o telhado, tinha voado coisa da casa do vizinho. E aí quando passou a chuva, a gente veio para a rua todo mundo e a gente viu o estrago que tinha acontecido. Nós conversamos com a pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, Priscila Coutri, que falou sobre o que aconteceu na cidade. A microexplosão, na verdade, é um fenômeno que é quando a nuvem ela fica tão intensa e tão instável que ela meio que explode embaixo. E aí, a hora que ela explode embaixo é que a gente tem a chamada microexplosão. E aí a gente tem um vento muito forte, a chuva muito forte, raios, todas essas ações aí embaixo da nuvem. O que leva a isso é uma instabilidade local muito forte e também aí essa diferença entre áreas mais quentes e áreas mais frias. O tornado, ele acontece do solo para a nuvem, ele é de uma forma muito mais ampla, muito mais regional, não é tão localizada, né, que nem as microexplosões. As microexplosões, elas vêm da nuvem para o solo e normalmente elas ocorrem de uma forma bem localizada. E a destruição que ela deixa normalmente é em linha, não é tão desordenada que nem a do outro fenômeno. Segundo informações da Defesa Civil, foram registradas mais de 120 quedas de árvores em toda a cidade, além de 11 pontos de alagamento. Já o volume de chuvas registrado foi de 74 milímetros. Para todo o mês de junho, a previsão era de 35 milímetros. Bem, e depois da gente relembrar o que aconteceu no início do mês aqui em Campinas, Sidney, hoje, o que dá para a gente falar do que aconteceu lá? A gente já tem vários dias, ainda não tem um mês, mas o que dá para a gente pensar em termos de planejamento e prevenção aqui na nossa cidade? Seja bem-vindo. Eu entendo que houve uma discussão muito forte entre tornado e microexplosão, que num primeiro momento para nós isso é irrelevante, qual é efetivamente o fenômeno, porque o importante é a extensão dos danos. Então, os danos foram bastante significativos, o número de árvores, o número de habitações. Hoje nós fechamos em torno de 1.571 pessoas que foram afetadas nesse evento, em torno de 500 estabelecimentos e moradias, 31 equipamentos públicos e privados que foram afetados diretamente nesse evento.
e isso traz uma extensão bastante significativa, sem falar, a Márcia vai falar do número de quedas de árvores, que é uma coisa bastante absurda. Só que eu vejo da seguinte questão: neste momento é fundamental que se discuta qual foi realmente a característica desse fenômeno. Esse fenômeno não pode passar para o esquecimento da cidade, esse fenômeno tem que permanecer em discussão, é algo relevante, que existe a necessidade de chegarmos realmente a uma conclusão, uma definição, para que possamos gerar políticas públicas. Não dá para você pensar hoje a atividade de redução de risco de desastre, prevenção, sem colocar esse fenômeno em pauta na cidade de Campinas. É um evento que serve de alerta, não só para Campinas, serve de alerta para toda a região. E, felizmente, nós tivemos uma capacidade muito boa de resposta, de recuperação. A cidade estava retornando, muita gente não percebeu o fator, mas tem muita gente traumatizada ainda, preocupada até agora. As primeiras chuvas que acontecerem mais intensas, essas pessoas que viveram essa situação estarão passando ainda por uma situação de trauma bastante previsível. Então, eu entendo que é fundamental que a gente discuta cada vez mais o que aconteceu na cidade de Campinas naquele dia. Tá certo, então naquela a gente noite, né? Naquela noite. A gente fala daqui a pouco novamente com você, e agora nós vamos falar com a Márcia Calamari. Márcia, você que é a diretora ambiental da Secretaria de Serviços Públicos. Quando a gente apresentou essa matéria, a gente tinha inicialmente esse número. Hoje você tem esses números atualizados e há um planejamento. Depois você, se houver, você pode detalhar depois, mas já há um planejamento. E qual foi o papel dessas árvores durante esse fenômeno? Aconteceu na madrugada do domingo, né, de sábado para domingo. Nós saímos a campo, a equipe, já no domingo, né, e o cenário era um cenário devastador, quer seja onde tinha maciço florestal, na arborização urbana, quer seja onde tinha mais residências, né. Então, constatamos, atualizando esses dados, que foram, no total, entre a arborização urbana, em áreas públicas e privadas, nós tivemos 600 árvores que foram suprimidas na área particular e 1.200 em áreas públicas, totalizando 1.800 árvores. Eram indivíduos frondosos, né, com raízes significativas, que foram tombados pela força do vento, com raiz, com torrão, cerca de 2 metros de diâmetro, com torção no caule e árvores inteiras, né? Nós temos regiões como a saída para Mojimirim, ali em frente à CPFL, que nós temos um canteiro central e lateral todo, que foi todo devastado, com uma única espécie. Ao lado, caminhando no São Quirino, na Vila Nogueira, praças inteiras foram devastadas com exemplares frondosos que foram todos caídos ao chão. Quando não caíram com raiz e tudo, com o torrão, eles foram, a copa todas foram retiradas com a força do vento, né, que chegou a 120 km por hora, segundo o CEPAGRE. Sim, nós temos um planejamento a nível de município. Nós vamos repor nesses espaços que foi alterado com as espécies, algumas com as mesmas espécies, porque não foi a espécie, porque nós fizemos um levantamento, o aspecto fitossanitário das árvores não estavam comprometidos, na sua grande parte não tinham fungos, nem bactérias e nem insetos, elas estavam saudáveis. Já tinha mapeamento de quais eram essas árvores? Já fizemos todo o mapeamento por espécie, né? Individualmente foi feito um levantamento por espécie e o número. Então eles estavam saudáveis, então foi a conjunção da pluviosidade, da pluviosidade com a força do vento que as árvores foram caídas, né? Então hoje nós temos um projeto dentro do plano de arborização do município de Campinas de repor esses indivíduos que foram ao chão, que são grandes corredores, e também no contexto de outros lugares, também fazer a questão de por que aconteceu. É bom a população toda saber. Onde tinha um maciço florestal, ela serviu de anteparo para que as casas, as residências não sofressem um dano maior. Um bom exemplo é assim, no São Conrado, nós fomos logo no domingo de manhã no São Conrado, toda a questão do município, a Defesa Civil, o Sidney estava presente, todo mundo. O São Conrado, as casas foram mais afetadas, todas foram destelhadas, janelas, portas foram alteradas, muros. O que aconteceu? No São Conrado nós temos um caminho aberto, que foi aberto uma via, né, tem uma via direta para o São Conrado, hoje sistema viário, anteriormente tinha eucalipto, tinha um maciço de eucalipto que servia de anteparo. Sem a presença do maciço de eucalipto, o vento, ele caminhou
muito mais fácil do que foi na saída para Mojimirim, no São Quirino, Vila Nogueira, também no Alto Taquaral, porque a gente tinha maciços florestais que serviram como barreira para o vento. Então, o que é importante é, nesse planejamento que o Sidney colocou, é a conjunção também de onde hoje o plano de arborização ele vai ser feito, dando continuidade hoje à metodologia, levando em consideração a presença desse fenômeno que foi uma coisa inusitada. Tá certo. Então, vereador, com essas iniciais aqui dos nossos especialistas, e o senhor também é o presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Casa, hoje, o que a gente precisa pensar com base nesse fenômeno para ser uma cidade resiliente, numa política de governo, ou nós precisamos de uma legislação? Bem, primeiro eu queria cumprimentar o Sidney Furtado, a Márcia Calamari, né, que tiveram e estão tendo muito trabalho até por conta desse evento. Eu acho que primeiro, na linha do que o Sidney falou, nós, ambientalistas, nós dizemos que hoje nós estamos vivendo a época das consequências, porque as causas que levaram às mudanças climáticas, né, já ficou no passado. O homem devastou o planeta, desmatou, poluiu, gases do efeito estufa, aumento da temperatura, né, e as mudanças climáticas acabam provocando esses chamados eventos extremos. Então, esse é um exemplo de eventos extremos e tudo indica que a ocorrência desses fenômenos deve se dar com maior frequência do que a gente imagina e, às vezes, até com maior intensidade. Então, conhecer, entender bem o fenômeno é fundamental para preparar as cidades para o futuro, porque nós não temos como prevenir os eventos. As ações são de mitigar ou reduzir os danos, as consequências desses eventos. E aí você tem que preparar a cidade para isso. Esse plano de arborização é fundamental porque viu hoje que as árvores foram barreira de proteção. Os danos poderiam ter sido maiores. Se esse evento ocorresse numa região menos arborizada, talvez as consequências fossem até trágicas. Então, assim, dá ênfase no plano de arborização, que já tem a política de arborização, já tem a lei, a Secretaria de Serviços Públicos tem feito isso, é fundamental. Com a Defesa Civil, Campinas já está na frente porque ela está estruturada dentro desse conceito de cidade resiliente para responder, né, com a maior velocidade possível, né, socorrendo aquilo que é possível antever com questão de minutos, talvez, ou horas, até remoção de pessoas de local. Campinas está estruturada para isso, já existem sistemas que permitam isso, né? Não há o que mexer em legislação. Na verdade, a legislação hoje ela já é adequada para as ações que precisam ser feitas. O que acontece é que nós não estávamos preparados e nem imaginávamos, assim, os próprios especialistas, meteorologistas, pesquisadores da Unicamp, ainda estão debruçados para ver se é microexplosão, se é um tornado nível 2, mas o fato é, no planejamento da cidade, a gente tem que pensar em como preparar a cidade do ponto de vista de estrutura física, né, até no planejamento urbano, na arborização, como também na estrutura de ter uma defesa civil bem aparelhada, com todos os setores, não só da prefeitura, bombeiros, universidade, né, prontos a responder imediatamente, primeiro para tentar salvar vidas, né? E segundo, obviamente, para recuperar aquilo que for destruído pelos eventos. Agora, o que nós temos que pensar daqui para diante é o seguinte, como é que a gente se protege disso? Né? Porque não dá para evitar que um fenômeno desse ocorra. E o que é pior, né, Sidney? Eu acho que você Sim. e a Márcia também, mas o Sidney tem participado de discussões diretas, inclusive com os especialistas, e eu tenho visto muito pela imprensa, você não tem como prever, assim, num nível de tempo que dê... Né, falou, olha, vamos correr para lá. Às vezes a previsibilidade é muito... Voltando então um pouquinho, Sidney, naquele dia a Defesa Civil não tinha sido avisada de nada, não estava em algum estado de atenção, estado de alerta, nada em relação a alguma coisa que poderia acontecer? Não tem. A formação de um evento severo como esse é em torno de 20 minutos.
Sim. Você não tem essa capacidade de resposta. Considerando que você recebe imagens do radar, a cada 7 minutos ela vai se atualizando. Então, dependendo da situação, é quase 20 minutos. Sim. Uma atualização de uma imagem de radar. Nós já trabalhamos com 2 radares. Direto na Defesa Civil. 24 horas, quando eu falo Defesa Civil, o Estado de São Paulo mantém o serviço de plantão, meteorologia, Bauru tem serviço de plantão 24 horas, o CEMADEM, o Centro Nacional, todos esses centros, e o Senad Brasília, nós temos 4 centros, praticamente 24 horas, fazendo monitoramento de toda a extensão territorial do nosso estado, do Brasil como um todo. E especificamente, a formação ela foi em cima de Campinas, é uma coisa impressionante. Hoje nós estamos com 20 municípios fazendo a discussão de novo das imagens do radar, demonstrando isso para os municípios, que isso pode voltar a acontecer em qualquer município e que os municípios devem se preparar para situações adversas. E na realidade, é uma situação muito inglória. Você trabalhar com previsão é uma coisa difícil. Então, você tem que trabalhar com fato concreto. Aconteceu um fato concreto, teve um poder de devastação muito grande e como nós vamos trabalhar daqui para frente nesse sentido? É muita ilusão, às vezes, falar que em 5 minutos, 10 minutos, você vai emitir um alerta para a população, que isso, de repente, não vai acontecer. Por diversas incertezas que nós temos nos sistemas de detecção. Então, é mais fácil nós trabalharmos sempre com a possibilidade de que pode acontecer e como nós podemos gerar mitigação no sentido de evitar danos maiores. Sim, agora quando a gente fala nesses alertas, muitas vezes, até então, se pensava em Campinas não acontece coisas desse tipo, a gente vê... Mas não existe uma forma hoje, quando a gente está pensando agora nessa nova forma Sim. de pensar, de trabalhar a população, olha, quando acontecer tal coisa e você perceber, a população deve agir dessa forma. Isso é fundamental. Então, já são ações concretas que já evidenciaram e já materializou que isso pode acontecer novamente. Então, hoje não precisamos mais ter necessidade de comprovação se foi um tornado ou uma microexplosão. Aconteceu e pode acontecer novamente. É demais a gente pensar igual no Japão, que eles têm sempre aquela, na escola, no caso de terremotos, aqui a gente pode, no caso de acontecer tal coisa, você tem que agir assim, ou não precisa disso. Eu entendo que é esse o fato. Daqui para frente, as políticas públicas, a questão educacional, a questão... é preparação, isso é resiliência, é você se preparar para uma situação adversa, se não acontecer melhor, mas não tem como ignorar esse fato. Foi um fato extremo, muito grave, aconteceu de uma forma, vamos dizer, telegrafada do ponto de vista para não acontecer algo pior. O horário, estava tendo um jogo do Brasil, as pessoas em tese, muita gente acordada, quem estava dormindo acordou com o barulho. Quer dizer, era um horário em que o shopping, em tese, não estava mais funcionando. Sim. E se aquele shopping estivesse funcionando 2 horas antes? Quer dizer, o pânico que geraria a situação adversa numa área onde o poder de construção, o poder construtivo era muito bom. Vamos dizer assim, as moradias eram boas, né? Não pegou numa área carente da cidade. A falta de barreiras de vento, como ela falou, as árvores servem como barreiras de vento. Então, tudo isso é uma reflexão que você não pode esquecer. A cidade não pode esquecer, nós não podemos esquecer, e nós, pode ter certeza disso, a Defesa Civil, ela não parou nem um minuto no sentido de buscar mais elementos de como melhorar o sistema de prevenção da cidade. Eu tenho convicção de uma coisa: políticas públicas e trabalho de conscientização com a comunidade. Não tem outro jeito. Aliás, eu queria... É claro que esse evento surpreendeu pela gravidade, pela intensidade e pelo fato de ser inédito, né? Acho que não se tem registros desse evento no Brasil, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, que talvez com intensidades menores, enchentes podem ser mais frequentes. Campinas hoje já tem um levantamento das áreas de inundação. Sim. E já tem o sistema de defesa civil, assim, com pontos de monitoramento. Então, para coisas menores, é possível você até estar preparado para evitar. E quando não é chuva, nós vivemos no passado a questão da estiagem, tá certo? A seca também é um evento... Queimadas que vieram na sequência. Então, eu acho que nessa linha do que você está dizendo, a gente tem que sim trabalhar a educação para todos esses eventos. Inclusive, por exemplo, as pessoas insistem ainda em ir para áreas de risco, de inundação, né?
por mais alerta, esforço que às vezes que a prefeitura faça, as famílias, não vai acontecer. Isso deixa a Defesa Civil de cabelo em pé. Mas assim, para alguns fenômenos menos intensos, acho que Campinas está muito bem preparada. O que falta, e aí no caso da estiagem, que é o outro lado, é assim, a falta de consciência para evitar as queimadas, né? Foi um inverno chuvoso, mas se não fosse, começou até ter focos de incêndio, né? Começou agora. Sim, agora, Márcia, quando você falou dessas árvores que serão repostas, não é um projeto a curto ou médio prazo, é a longo prazo. Não, é a curto prazo. A curto gente prazo? Já tem as mudas preparando para as áreas que foram afetadas. Lá no viveiro. Mitigação no viveiro, só que o plantio nós vamos começar em setembro, que é a época da chuva, propício, né? Então, vão ser plantadas 4.000 mudas arbóreas, com um tamanho já de 1,80 m a 2 metros, já desenvolvidas na arborização urbana, em área pública, né, que nós podemos plantar nesses corredores, né? Tá, essas 600 de particulares, cada um é que vai... Porque foram áreas dentro do domínio particular. Mas então... também não tem... Está valendo ainda aquele projeto que cada pessoa pode buscar até 3 mudas lá no viveiro? Pode buscar. Então, as mudas são disponibilizadas também para essas áreas. Sim. Mas é bem importante colocar que não foi só na área urbana que isso aconteceu. Também nas áreas rurais, principalmente de Souzas, ali Joaquim Egídio, grandes maciços florestais. A mata ciliar, a mata ciliar. Mata ciliar atrás do Galeria, totalmente, ela foi degradada, vai ter que ser resposta também, enriquecida, né? Sim. Certo, com espécies ali, porque foram centenas de espécies arbóreas que foram suprimidas. Em Souzas, na rua General... Na Carneiro, né? Na Carneiro ali, Mário Garneiro, também totalmente ela foi devastada. E você via, caminhando depois de São Corrado, aquele lado de Souzas, que era um grande maciço de nativa e exótica também. O vento, então, em áreas particulares de fazendas, que também a lei obriga a recuperação. Na ciliar e na reserva legal, que também deveriam ser averbados naquela área. Certo, agora falando um pouquinho sobre sustentabilidade, essas árvores caíram, tem galhos, tem troncos. O que está sendo feito com tudo isso? Então, a gente, numa força-tarefa, é bom deixar bem claro que foram colocados equipes inteiras. A sustentação da cidade, o manejo da cidade, o manejo arbóreo, ele teve que ser reduzido ao mínimo, né, para que toda essa equipe voltasse a cidade à sua vida normal. Primeiro tiramos das vias públicas e depois das praças. Estamos terminando no final agora do mês, terminaremos de fazer o serviço. Todo o material linhoso ele foi para o complexo Delta A, troncos e galhos. Os galhos foram compactados, picados, virou compostagem, que voltou para o viveiro para a arborização urbana, como adubo. E os troncos, eles entraram no programa Madeira Legal do IBAMA, né, que eles podem ser comercializados. Existe um programa que chama Madeira Legal do IBAMA. Empresas se cadastram e podem comprar os troncos, né, a madeira. Sim. Então, eles estão sendo comercializados. É muita coisa. São pilhas, parece filme de terror, né? Assim, ali estão no relatório. Eu vi um número, algo em torno de 10.000 toneladas. 10.000 toneladas. Nós usamos como força de equipamento 1.200 homens, ainda estão, né, em campo, 1.200 homens, 100 motosserras, todas licenciadas, e usamos 40 equipamentos entre caminhões e tratores. Né, 100 motosserras, sim. 100 motosserras. Número de 100, né? Com 100 motosserras. Com 100 motosserras. motosserras. Com 100 motosserras. Então, assim, foi um esforço conjunto, né? Muito importante e único, porque a gente foi único que aconteceu no município. Eu digo porque a gente já fez aqui na TV Câmara, até num outro programa, uma matéria sobre o viveiro. E lá tinha... Mas vocês tiveram que plantar rápido, porque talvez o número de espécies que tinha lá não é suficiente. Existe uma forma legal, né, que você pode comprar mudas, né? Existem os viveiros que produzem muda. Nós temos alguns viveiros que são parceiros, né? Em Limeira, principalmente, que são mudas adequadas, com o diâmetro do caule dele, altura, né? Mas hoje as mudas que nós produzimos dá para repor, certo? Porque vai começar o plantio em setembro, que é o início das águas, né? Então, nós não estamos plantando nessas áreas que foram foco, nós estamos ainda monitorando, manejando, retirando, para depois, em setembro, voltar a plantar nesses corredores, que faz parte do plano de arborização, mas especificamente nesses locais que ficaram sem essa cobertura arbórea, sem essa barreira vegetal. Sim, né? eles terão prioridade. Porque isso é muito importante, porque não é só a questão de flora, a questão da pequena fauna, né? Então, foram muitos ninhos de passarinhos, foram pequenos mamíferos que foram afetados, foram bugios, né? Então, na área rural, nós temos bugios, nós temos o mico,
Então, a pequena fauna, ela foi totalmente alterada e degradada. Assim, foram milhares de árvores com um ninho, onde residia os animais, né? Tanto pequenos como a fauna. Né? Isso demora mais ou menos, em termos de fauna, quantos anos para a gente conseguir acha que, para voltar ao maciço florestal, o aspecto é uma geração, a gente acha de 30 a 40 anos, para voltar ao que era. Porque aquelas árvores que foram suprimidas na saída para Mojimirim, elas foram plantadas há 30 anos atrás. Todos aqueles maciços nos canteiros laterais e nas praças da Vila Nogueira, elas foram plantadas há 30 anos atrás. Então, a gente acha que daqui a 30 anos nós vamos ter uma área frondosa nesses locais afetados, como outrora acontecia. E a fauna, ela volta, né? Você tem um plantio de uma árvore, em 4 anos você já tem uma copa que a fauna volta. Pode voltar, fala da avifauna, né? Ela consegue voltar. Nós vamos para um breve intervalo e na sequência a gente continua na discussão sobre como Campinas está se preparando para ser aí modelo de cidade resiliente. Até mais. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute o tema cidade resiliente, em função aí do fenômeno que aconteceu no início de junho aqui em Campinas. Mas antes nós vamos mostrar uma matéria que o presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, apresentou um projeto de lei que obriga a Defesa Civil e as instituições que trabalham com previsão e aferição meteorológica da cidade a informarem para a imprensa falada e escrita a possibilidade de fenômenos que coloquem em risco a sociedade civil. Quem traz os detalhes é Maicon Vancini. O projeto de lei obriga a Defesa Civil e demais instituições que atuam com a previsão meteorológica a alertarem a imprensa sobre a possibilidade de fenômenos que coloquem em risco a população. Nós protocolamos um projeto obrigando a Defesa Civil e também as instituições meteorológicas da nossa cidade, obrigatoriamente, a informar os órgãos de imprensa da nossa cidade o fenômeno que o fenômeno pode estar chegando na nossa cidade. Isso, com certeza, a imprensa vai comunicar a toda a população e, com isso, a população vai se precaver e isso irá minimizar e muito a tragédia que pode acontecer na cidade. O projeto de lei obriga também que os órgãos de imprensa repassem a informação. A imprensa é um órgão de comunicação bastante rápido, né? Não só através da televisão, da rádio, jornal escrito, mas também nós teremos outras oportunidades, assim que a imprensa está utilizando alguns outros meios de comunicação, por exemplo, como WhatsApp ou mensagens instantâneas, SMS. Então é importante que nós possamos informar a própria imprensa e a imprensa ajuda a divulgar isso a toda a população. Bem, a gente viu aí essa proposta e no bloco anterior o Sidney mencionou que no caso do que aconteceu aqui na cidade, não teria como fazer esse aviso. Há situações em que é possível ou não? Existem sempre situações possíveis de previsão, você trabalha com previsão. A incerteza, ela é uma constante em qualquer serviço de meteorologia hoje no Brasil, não é? Se trabalha hoje no Brasil em torno de 27 radares meteorológicos. Isso é pequeno, é um número muito pequeno. É um número que você precisa estar interligado aos sistemas de radares. São os sistemas que precisam estar interligados para você ter um trabalho de uma previsão mais precisa. O que vai acontecer especificamente em Campinas, inclusive nós estávamos numa reunião na região metropolitana, tivemos uma reunião com os prefeitos também, é a instalação de um radar que será instalado na Unicamp. Esse radar, que é chamado um projeto SOS Chuva, nós esperamos estar em funcionamento ainda esse ano. Isso vai dar uma capacidade muito boa para o município e para a região de Campinas, num raio de 100 quilômetros mais ou menos, que ele tem sistemas de detecção, inclusive de raios de granizo, que são instalados em várias cidades da região. Então, são 6 cidades, pelo menos, que terão esses equipamentos instalados e você consegue ter detecção de algum evento anormal ou de alguma situação mais adversa. Isso é um trabalho de pesquisa, é um trabalho que começa agora, começa para esse verão, é um trabalho que vai ser aferido por 2 anos. Tudo isso precisa de modelos matemáticos, não é uma coisa muito simples. Então, é bom que a população entenda
que não tem objetivo nenhum de nós escondermos qualquer tipo de informação de evento adverso. Não há razão para isso. Ao contrário, o importante é a divulgação. O que nós tememos, muitas vezes, é a divulgação, ela feita de uma forma inadequada e que ela pode gerar pânico, inclusive causar danos até pessoas idosas que moram sozinhas. É um trabalho muito intenso. Por isso que eu volto a enfatizar que esse evento que aconteceu em Campinas, ele é muito importante. Campinas está encarando isso como um aprendizado, como uma necessidade de melhora em todos os setores. A capacidade de resposta que nós tivemos no dia foi muito importante. Praticamente, na segunda-feira, as principais vias já estavam desobstruídas. A CPFL, com 100 mil habitantes, sem energia, os bombeiros, enfim, todos os órgãos tiveram uma ação de resposta, que a gente chama de resiliência, muito forte. É isso que eu queria entrar, para as pessoas entenderem que Campinas, apesar de ter acontecido isso, ela já tinha essa característica. Inclusive, tem um trabalho de vocês de 2013, maio de 2013, que vocês falam sobre estratégia internacional para a redução de desastres. Sim, é aí que entra, por exemplo, esse trabalho. Exato. Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira, praticamente um dia antes, nós estávamos reunidos, inclusive na Sanasa, para a discussão exatamente dessas plataformas. Parece todos os tomadores de decisão que trabalharam no domingo estavam na sexta-feira. Nós estávamos discutindo exatamente uma situação como essa. Então, foi uma coisa assim muito interessante do ponto de vista de resposta, mas eu gostaria de enfatizar o seguinte, em cima até do projeto que o vereador Rafa colocou, nós estamos tentando trabalhar já uma nova proposta de disponibilizar uma plataforma no site da Prefeitura que fique disponível todas as informações de radar, tudo que tiver disponível do ponto de vista de alerta, para ficar disponível para qualquer cidadão. Aliás, no dia 13 de maio, o prefeito baixou um decreto criando o sistema de gestão de risco. Sim, exatamente. Que inclusive formaliza essa plataforma com esse objetivo. Não foi à toa que Campinas ganhou o prêmio da ONU como um modelo de cidade de resiliência. Aliás, na base da ação da Defesa Civil está a informação, né? O alerta à população, mas com cuidado, com cautela, sem causar pânico, né? Eu acho que uma das tarefas mais difíceis, aí eu quero parabenizar o Sidney e toda a sua equipe, o pessoal da Secretaria de Serviços Públicos, porque o difícil é coordenar a ação que envolve bombeiro, CPFL, Sanasa, Defesa Civil, Serviços Públicos, Guarda Municipal, Polícia Militar. Então, hoje já existe um know-how, uma capacidade de organização, de, sei lá como a gente pode chamar. Interação. Criar um gabinete de crise, de eventos. Mas, assim, a rapidez com que Campinas se mobilizou, né, de forma organizada, com todos esses agentes, para devolver à cidade as suas condições de normalidade, é algo elogiável. Talvez outros municípios não tivessem. Só reiterando, o próprio, com o Lago, o comandante do bombeiro, no dia seguinte, ele falou assim, não deu tempo nem de montar o gabinete de crise. A coisa realmente ela aconteceu de uma forma bastante ordenada. Pessoas que voluntariamente apareceram para ajudar. Teve uma pessoa com uma máquina, uma reta escavadeira, ajudando o bombeiro a retirar a árvore de uma via pública, e aconteceu, realmente já havia esse trabalho de coordenação bem definido do que faria cada um. Alguns falaram até de Campinas decretar estado de calamidade ou de emergência, nada disso foi necessário. Esse é um outro assunto, é um outro tópico que inclusive nós estamos ainda, esse assunto ainda não foi bem digerido ainda, pelo seguinte, nós tivemos o prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, teve uma reunião com os prefeitos da região metropolitana. Há um clamor das prefeituras, dos prefeitos, inclusive estão levando uma moção a Brasília, inclusive para questionar essa questão da instrução normativa do governo federal, que dificulta uma decretação de uma situação de emergência, no caso em Campinas. Os critérios para que se faça isso. Os critérios são critérios praticamente muito difíceis. Você teria que ter teria que cair um meteoro dentro da cidade para chegar num patamar necessário para aquilo, sendo que as pessoas queriam sacar o seu fundo de garantia. É uma coisa absurda, é um direito dela
e o rigor da legislação no sentido de evitar que isso aconteça. Evitar por que eu digo? Mas não da legislação municipal. Não, é legislação federal. E outra questão, nós estamos com uma lei, faz 2 anos que ela não foi regulamentada, uma lei que transfere recursos para casos de calamidade pública, para situações como aconteceu em Campinas. Faz 2 anos que essa lei ela existe na Câmara Federal e até agora, faz 2 anos, ela não foi regulamentada, que é a lei que transfere recursos aos municípios, aos estados, em caso de situações adversas como aconteceu. Então, os prefeitos entenderam isso, os prefeitos da região metropolitana estão levando uma moção a Brasília para que haja uma flexibilização maior nessa legislação de decretação de situação de emergência e que haja regulamentação dessa lei federal, que é um absurdo, uma lei, os municípios ficarem à mercê de uma situação adversa. O que é mais grave, não é só para restabelecer a normalidade, é uma lei que estabelece que você pode receber recursos para a prevenção. Às vezes, uma ação que você deseja para fazer prevenção em área de risco, essa lei até agora não foi regulamentada. Aí, Márcia, entra, por exemplo, no caso de serviços públicos, é o orçamento já que tem na pasta que vocês têm que se virar com isso. Nossas equipes, como eu falei, né, são as equipes normal do orçamento da Secretaria na rotina da cidade. Tá, mas, por exemplo, no plano de arborização, que vocês tinham já um planejamento para 2016. Agora vocês têm que plantar fora o planejamento normal mais 1.200 espécies, 1.200 árvores, quer dizer. O que fazer? É com esse orçamento ou tem como vocês pedir alguma suplementação? O orçamento é o orçamento que foi dotado para o exercício de 2016, o mesmo, para o plantio de 4.000 espécies a mais, né, arbóreas. Mas é importante colocar, porque assim, você tem que encaixar nesse orçamento que foi disposto. Mas é muito importante nesse momento também, porque nós temos a questão da arborização urbana, não é tão simples assim. A população ela sempre tem uma queixa, que é uma cultura de 20 anos que não foi feito manejo no município, que a árvore entope a calha, que a árvore é lugar de bandido se esconder, que ela quebra a calçada. Quando essa árvore não está prejudicando de fato, conforme a legislação, ela serve para proteção, ela é uma barreira contra a questão do vento. Então, hoje, ficou provado para a população, em áreas que tinham arborização, certo? O dano foi menor. Então, é muito importante hoje a pessoa perceber que a questão de áreas reflorestadas, quer sejam praças, bosques, o sistema viário, é importante. Né? Por exemplo, nesse sentido, a gente também mostrou aqui algumas pessoas que se negaram a receber, a gente acompanhou uma equipe do DPJ, algumas pessoas aceitavam, outras não aceitavam plantar uma árvore em frente de casa. Hoje, nesse sentido, até de tudo que aconteceu, uma árvore em frente de casa faz a diferença? Claro que faz, porque essa árvore, como a gente detectou em campo, ela caiu em cima do muro, ela caiu da casa, ela caiu na calçada, mas ela protegeu a questão dessa estrutura da casa, que só o telhado muitas vezes foi afetado, a estrutura da casa não foi. Então, uma casa que não tem o potencial construtivo mais definido, aquela árvore é uma barreira contra o vento. É muito importante a presença da arborização na cidade. Não que não teria danos, mas são danos menores. O dano acontece porque é um fenômeno, né? Um fenômeno com 120 km por hora o vento. Mas agora, ela protege, né? Agora é bom lembrar que o benefício da árvore não é só nesse momento. Sim, sim, mas eu estou dizendo, vereador, porque às vezes, como a Márcia colocou, a gente acompanha as pessoas, eu não quero, isso só faz sujeira, só faz... Inclusive, a gente encontrou um caso da pessoa que plantou, o vizinho foi lá e jogou um veneno na árvore, ali. Olha, então, quer dizer, é um momento... Em 99, num mandato anterior, eu que apresentei o projeto de lei que depois virou a Política Municipal de Arborização. E nós fizemos muito debate disso, porque assim, as pessoas, no passado, talvez por algumas espécies inadequadas para o meio urbano, né, criou conflito, né? As pessoas, tudo que a Márcia falou, entope calha, raiz que não sei o quê. Então, as pessoas, às vezes, elas veem a árvore como um inimigo, um adversário. E agora, assustada que pode cair. Né? Então, eu acho que é importante o que a Márcia falou, dizendo o seguinte, isso é um fenômeno... Poste caiu, tá certo? Postes inteiros. Assim como se fossem palitos de sorvete, pum. Né? Duas torres. Como é que você vai fazer? A violência, a força da natureza fez aquilo. Então, e as árvores, essas que a Márcia... eram robustas, diâmetros enormes e tal. É que a violência... Agora, se não tivesse aquela árvore aqui, a casa da frente teria sido levada embora. Eu acho que é importante, a partir disso,
nessa linha de educação, de conscientização, mostrar a importância da árvore para a cidade, não só como proteção, em alguns casos, a esses eventos, mas como qualidade de vida, né? Diminui a temperatura nos dias quentes, aumenta a umidade relativa do ar, serve de abrigo para a fauna, para a microfauna, né? Então, e uma casa, uma rua, um bairro arborizado é mais valorizado. Agrega valor comercial. Então, é óbvio que a gente não pode deixar levar para esse extremo. Agora, não quero mais árvore na frente da minha casa. Isso, com todo respeito, é uma falta de informação, de ignorância. Mas é muito importante colocar, como o Sidney colocou, que as pessoas que passaram por isso, o cenário em alguns locais era de guerra. Algumas pessoas estavam ainda de pijama, né, paradas numa casa totalmente destruída. Então, a próxima tempestade, assim, a árvore vai cair. Não, a árvore vai proteger a casa. Ela vai cair se acontecer de novo, mas ela vai proteger mais que se não tivesse essa árvore. Então, esse paradigma de que a árvore não tem que ter árvore, não, pelo contrário, tem que ter árvore que vai diminuir a força do vento no próximo evento se ocorrer. Certo. No que diz respeito às margens do rio Atibaia, qual é a preocupação no momento? Preocupação é a questão de você voltar ou plantar, fazer um plantio ou enriquecimento daquela faixa ciliar, principalmente porque são corredores fluxogênicos de fauna e flora, né? Então, é um aspecto legal, porque a legislação federal, ela fala que você tem que fazer isso, as propriedades rurais, né? Você tem que ter reserva legal e reflorestar as áreas de preservação permanente, mas principalmente que foi afetado a questão do fluxogênico, hoje imediato, da fauna. Né, que é muito rica nessas regiões que foram afetadas pelo fenômeno climático. Certo. Quando a gente ainda fala sobre, no geral, tirando o fenômeno, a gente mencionou aqui as chuvas, inclusive com SOS Chuva, e agora no período de estiagem, possíveis queimadas. Hoje, o que Campinas precisa fazer? Vamos falar primeiro das queimadas e depois da chuva. Relacionado à estiagem, nós chamamos os efeitos da estiagem, a queimada é um dos aspectos, ela não é o determinante. Então, às vezes, o que prevalece é a questão dos incêndios. Na realidade, se vocês forem comparar o índice de mortes que acontece no período da estiagem, por problemas respiratórios, é um número bastante alto. Então, só que não está diretamente agregada na questão da estiagem, como é no verão. No verão há um controle mais rígido das mortes relacionadas com o verão. Então eu diria que é uma situação extremamente preocupante, a questão da crise hídrica ela é preocupante, é diferente de uma seca no Nordeste ou no Norte. Aqui na região Sudeste nós não tínhamos essa característica que nós vivemos em 2014 e isso é um fator que preocupa para a economia como um todo. Então, tem um reflexo muito grande. A questão relacionada às inundações, a inundação gradual ou brusca, Campinas reduziu, o que evidenciou a Campinas nessa questão da ONU, foi a redução em 74% das áreas de alto risco em Campinas. Diminuíram em 74%, é um número muito significativo. Tinha 75 áreas de risco na cidade. Nós baixamos aí, hoje são 18 setores que são monitorados. E se vocês acompanharem, realmente diminuiu os índices de fatalidades, de efeitos adversos. Mas isso não representa você descansar na questão do verão. E um outro fator que realmente nos preocupa muito é o aeroporto de Viracopos. O aeroporto de Viracopos é a grande preocupação de momento hoje. Por quê? Porque praticamente o índice de decolagem, aterrissagem é um índice muito alto. E por mais que você faça o preparo necessário, você realmente, um acidente aeronáutico, ele trará uma consequência muito, muito forte. Então, o nível de preparo, o nível de tudo, de postos de bombeiros, quer dizer, você precisa ter um acompanhamento muito direto. E é uma região bastante habitada ali. Ela é uma região bastante habitada. Para vocês terem uma ideia, a Defesa Civil tinha que ter um trabalho até alguns anos atrás, de forma permanente, era foco de atração de pássaros, por exemplo, no entorno do aeroporto. É uma questão extremamente preocupante. Pessoas que jogam carcaça de animais, de lixo, e que isso atrai pássaros. E isso representa um risco de incidentes a aeronaves, até uma queda de aeronave.
Isso é um fato que acontece. Então, hoje, o inimigo número 1 hoje, seja para a estiagem ou para o verão, eu diria que são o lixo e o entulho que é jogado nos terrenos. Seja no período de chuva, ele traz alagamentos, inundação, e na estiagem ele serve para alguém jogar e tocar fogo, incendiar aquele terreno, e durante o ano inteiro a questão da dengue. Quer dizer, hoje é uma questão, um paradigma hoje que existe de que se pode jogar lixo em qualquer terreno, em qualquer coisa, o rio serve para limpeza. Então é um trabalho que nós teremos ainda muitos anos pela frente de conscientização, de educação, de preparação de uma nova geração, e que esse evento que aconteceu em Campinas sirva também de alerta para que haja uma mudança de paradigma, que aqui pode acontecer, qualquer região pode acontecer, e devemos estar preparados. Sim, agora, vereador, o Sidney mencionou um pouquinho sobre a crise hídrica. Até que na nossa região a gente percebe que tem se falado pouco sobre isso. Está chovendo bastante, mas ainda há algum tipo de preocupação? Com certeza. Na verdade, eu até lembro que nós chamamos na Câmara em janeiro de 2014, o Sidney, ele veio para a gente falar um pouco. Estávamos vivendo quase o auge da crise hídrica, aquele momento de estiagem. E o Sidney, eu lembro, falou, normalmente nesse período a Defesa Civil está se preparando para a Operação Verão. Na verdade, é preocupação com a enchente. E agora mudou a realidade porque era a estiagem que estava ali presente naquela ocasião. O sistema Cantareira, nós tivemos um inverno chuvoso, até Deus foi generoso com a nossa região, né? Mandou muita chuva logo após o final de 2015, né? Que permitiu que o sistema Cantareira saísse do volume morto. Hoje já está com mais de 50% da sua capacidade. Do volume normal. Do volume normal, né? Mas porque também houve mudanças na operação do Cantareira. O volume de água retirado para São Paulo diminuiu. A capital também fez algumas ações para aumentar a capacidade do Guarapiranga, da Billings, buscar outras alternativas, né? Algumas ações de conscientização para uso racional. Então, assim, diminuiu o volume que vai para São Paulo, diminuiu a vazão para a nossa região por conta até de estar chovendo. Hoje está em quanto, vereador? Está com 3. 3 para nós e para eles? Está indo 27 para eles. Tá. Pode chegar a 27, mas no período chuvoso até está indo menos. Mas o que precisa é o seguinte, o governo de São Paulo agora já autorizou, está em licitação a construção das 2 represas de Amparo e Pedreira. Nós precisamos ter reserva de água bruta, porque toda essa chuva foi embora. Ainda que o Atibaia está com volume assim, mas se deixar de chover uma semana, ele baixa imediatamente, né? Então, ainda há preocupação de desenvolver ações, principalmente de reservação, para garantir o que a gente chama de segurança hídrica. Então, o PCJ, tanto o consórcio quanto o comitê das bacias do PCJ, estão atentos, vigilantes, desenvolvendo ações, cobrando e fiscalizando a execução dessas obras, porque a gente, assim, saiu daquele momento de desespero, mas, assim, não estamos totalmente seguros que esse evento não aconteça nos próximos anos, né? Sim, mas quando a gente fala desse momento em que existe essa perspectiva, é importante, por exemplo, termos os 2 reservatórios, mas e as outras questões que envolvem essa construção no que diz respeito aos animais daquela região, à flora daquela região? Vocês também estão acompanhando? Sim, sim. Na verdade, assim, o estudo de impacto ambiental, ele vai prever não só fazer o levantamento... Ele está sendo elaborado? Está sendo. Tá. É isso que o governo do estado está contratando. Né? Primeiro você vai ter que, assim, talvez até fazer a remoção, né, para salvar todas as espécies de fauna existente, né? Como já foi feito. Agora, assim, não tem como fazer isso sem causar algum impacto, né? Eu mesmo, sendo ambientalista do Partido Verde, seria bom que não houvesse necessidade, mas não tem como. Porque, assim, a nossa região está crescendo, hoje a água é base para o desenvolvimento econômico, as cidades dependem disso. Então, nós precisamos garantir isso para garantir o desenvolvimento, a qualidade de vida de toda a nossa região.
Obviamente, nós temos que fazer um projeto que minimize os impactos ambientais. Algum vai ter, mas o pior impacto é não ter água. Então, sim, porque daí nem a fauna vai sobreviver, né? Então, assim, com todos os cuidados técnicos, essa obra é necessária, deve ser feita, os consórcios têm acompanhado, a gente também tem acompanhado um pouco o desenrolar disso. Agora, o que é legal é que, assim, as cidades da bacia estão fazendo a sua lição de casa, trabalhando na redução de perdas do sistema depois de tratada, né? Hoje Campinas tem 19% de perda, é uma dos menores índices do país, e a meta é chegar talvez a 15% de perda, aumentando a capacidade de reservação da água tratada. Houve uma imensa campanha e a população aderiu para o consumo responsável. A gente já não vê com tanta frequência mais as pessoas lavando calçada com mangueira, lavando carro. Então as pessoas incorporaram isso, né? Campinas saindo na frente, praticamente tratando 100% do seu esgoto, né? Utilizando a água de reuso, a primeira cidade do porte de Campinas a tratar o esgoto e ter água de reuso para poder utilizar não só nas indústrias, no aeroporto, os bombeiros. Sim. Então, há muitas ações que vieram de pós-crise para, assim, ajustar, moldar as cidades. E uma coisa, né? O plano de arborização, a recuperação das áreas verdes, né? O programa de serviços ambientais, a lei que Campinas implementou, agora vai ser regulamentada para estimular os proprietários rurais a manterem preservados as nascentes, né? Então, as coisas estão acontecendo. É importante, mas os reservatórios também são imprescindíveis. Certo, mas a gente falta 1 minuto para terminarmos o programa. O que você deixaria agora como mensagem aqui para o telespectador? Acho que a mensagem é assim, é importante a questão ambiental, é muito importante num contexto, não só do contexto de você ter praças reurbanizadas, urbanizadas, bosques, né, grandes parques. Mas é importante que a população utilize isso e veja isso como um aspecto para a proteção dele, para o bem-estar dele, né? Então, a questão da água, né? Nós temos a questão do déficit da água. É necessário fazer os reservatórios? Mas é uma questão do licenciamento ambiental, ele tem que ser sério na medida que a fauna e a flora sejam preservadas ou mitigadas, né? E na área urbana, que o cidadão use essa área ambiental, use as praças num contexto saudável, né? Que seja parceiro deles, né? Isso, né? Parceiro na proteção de um evento de catástrofe e no evento de lazer, né? Acho isso muito importante. E se quiser plantar uma árvore, só procurar o DPJ? Só procurar o DPJ, só procurar o viveiro, as mudas são de graça, as mudas são de qualidades muito boas. O viveiro está para visitação para as escolas e para a população em geral, né? Fica no Xangri-Lá, saída ali para Jaguariúna. Tá certo, né? então. Tá bom. Sidney? Foi uma lição extremamente importante para a cidade de Campinas, para a região e até para o Brasil. E esperamos contribuir aí no sentido de que esse assunto não caia no esquecimento, que as pessoas lembrem desse assunto, cobrem esse assunto constantemente, que isso é fundamental. As pessoas, à medida que a imprensa para de divulgar os assuntos, isso cai no esquecimento. Então é fundamental que esse assunto esteja sempre à tona e que a gente possa trabalhar com ações de políticas públicas mais adequadas, mais avançadas e até inovadoras, né? De repente acharmos mecanismos aí inovadores para trabalharmos melhor a prevenção. Rossini? Eu acho que fica uma demonstração de Campinas tem profissionais, técnicos, áreas que estão estruturadas para enfrentar essas situações. Mas eu queria destacar o espírito de solidariedade que surgiu da comunidade, da população de Campinas, vizinhos se ajudando, fazendo mutirões para ajudar o vizinho na reforma, para a remoção dos lixos, emprestando retroescavadeira, né? Então, o que mostra, assim, que às vezes eventos como esse acabam despertando aquilo que a nossa cidade tem de melhor, que é esse sentimento de solidariedade, né? Isso a gente tem que... Por isso é muito bom viver em Campinas. Tá certo, então a gente fica por aqui. Se você não acompanhou o Questão de Ordem por inteiro, pode acessar a página da TV Câmara Campinas no YouTube e assistir tanto essa discussão sobre cidade resiliente quanto outras discussões que nós temos lá na nossa playlist. A gente fica por aqui e até um próximo Questão de Ordem.